Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Fala Vereador 997275688. Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Fala Vereador aqui na Rádio Araras FM 107,7. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência aqui na Rádio Araras FM. Todas as sextas-feiras, um vereador, um parlamentar da Câmara Municipal de Araras para prestar conta, para conversar com você, ouvinte aqui da Rádio Araras FM. E hoje, recebendo nada mais, nada menos que o presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Jacovetti, eleito para o biênio 2019-2020. Carlos Alberto Jacovetti, obrigado mais uma vez por estar presente aqui no programa Fala Vereador. Boa tarde para você. Boa tarde, Nilcinho Zanqueta, nosso amigo. Boa tarde a Débora, que comanda aqui os estúdios, né, nesse período e outros também aqui da Rádio FM Araras FM, desculpa. Um grande abraço ao senhor, à senhora, ao jovem que nos ouve nesse momento. É sempre uma alegria poder estar com vocês nas suas casas, nos seus carros. E é legal, né, esse bate-papo aqui para que o vereador possa, né, explicar um pouco do trabalho que é feito, né, incansavelmente, sempre visando melhoria para a cidade de Araras e, claro, o bem-estar da população ararense. Jacó, e você terá aí uma missão nesses próximos 2 anos, embora já tenha sido aí presidente, né, nesse ano que passou por um período em exercício, né, e agora terá 2 anos pela frente aí. O que se espera, né, dessa nova mesa diretiva, agora com o senhor como presidente, vice-presidente o do Segurança e o secretário Felipe Desotti Belotto e o suplente de secretário Anete Monteiro dos Santos Casagrande. É a nova mesa diretora. Exato. É sempre importante dizer, Nilcinho, que a Câmara ela tem mais ou menos assim, uma tradição onde os vereadores eles sempre elegem o vereador considerado o mais experiente ou até o mais idoso. E se o Dr. Nussi, né, um grande abraço aí para o nosso amigo Dr. Nussi, se o Dr. Nussi não estivesse nesse momento afastado, com certeza o Dr. Nussi seria o nosso presidente com 11 votos. O que ocorre? O Dr. Nussi não estando, o Jacovetti acabou sendo, né, vamos dizer assim, mais ou menos que automaticamente, vamos usar esse termo, sendo escolhido pela maioria em função, né, da experiência que eu tenho aí de vida, da experiência que eu tenho de legislativo, de executivo e também pela idade, né, Nilson? Esse ano aqui a gente bate aí os 60. Então foi algo assim meio que natural a nossa escolha. E como você perguntou também no seu questionamento agora, o objetivo é continuar com a austeridade financeira, né? Eu costumo dizer que todo real não gasto pela Câmara é um real a mais que o prefeito pode usar em todas as secretarias que for possível. E dentro desse critério, começou aí em 2017, em janeiro de 2017, seu Pedro Liseu foi o nosso presidente. Depois, a partir de, acho que abril, né, eu entrei como presidente interino por um mês, depois acabei ficando até novembro. E felizmente a mesa diretora, né, que também tinha o seu Pedro, a Anete, o do Segurança também, né, eles vão ser mantidos agora. A gente conseguiu, né, em conjunto com os vereadores, fazer aí uma economia e nesses 2 anos a Câmara devolveu para o Executivo um pouquinho mais de 4 milhões de reais. Então eu costumo dizer, né, a Câmara de Araras, ela comparando aí com a imensa maioria das câmaras aí do Brasil, ela tem um gasto em relação ao orçamento bem menor do que vários outros municípios. Por lei, a Câmara ela pode gastar 6% do orçamento do município, o que realmente seria um absurdo. E ela acaba aí usando em torno de 1,5%, 1,6%. Então isso é muito bom e essa austeridade ela tem que continuar e para sempre, Nilson. Esse que é o nosso objetivo, ser sempre o mediador entre os vereadores, de maneira que todos os vereadores tenham as possibilidades iguais, que todos os prazos sejam iguais a todos. E também foi um motivo, né, que o pessoal me aceitou,
porque você é testemunha, né, naqueles momentos mais difíceis ali na Câmara. A gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade, ouvir muito e falar o mínimo necessário. O necessário, verdade. Aliás, falando, né, dessa questão da economia, por isso que é importante muitas das vezes ter vereadores experientes na Câmara Municipal, como é o caso do vereador aqui Carlos Alberto Jacobetti, do próprio seu Pedro Eliseu, que em conjunto, né, mais os demais integrantes da mesa, a própria NET, né, que também fez parte da mesa, o próprio do Segurança, enfim, para fazer esse trabalho de economia que começou, como o senhor bem disse, em 2017, ali em janeiro de 2017, e o senhor participou muito, né, dessa economia, porque esteve também até várias vezes como presidente em exercício da Câmara por vários períodos, eu quero dizer, por vários meses, melhor dizendo. Isto. Quer dizer, e ajudou, contribuiu para que essa economia fosse feita. E se pararmos para pensar aqui, Jacó, foram mais de 4 milhões de reais devolvidos nesses 2 últimos anos para a prefeitura, né? Que o senhor sabe muito bem, porque o senhor foi prefeito, vice-prefeito, foi secretário, né, de serviços públicos, quer dizer, conhece bem o executivo, conhece bem o legislativo e sabe muito bem da importância desse dinheiro retornar para o executivo. Perfeito. Eu costumo dizer, Nilcinho, que a Câmara, ela não produz dinheiro. Diferentemente do SAEMA, né, que todo serviço que é prestado, o SAEMA recebe por isso, diferentemente do TCA, que tem as passagens que o TCA recebe. A Câmara, na verdade, ela recebe um aporte mensal do Executivo para que ela possa cumprir com as suas obrigações. E muitas vezes as pessoas falam, poxa vida, Jacó, mas vocês têm dinheiro à vontade, que você poderia ter pintado o prédio, você poderia ter trocado o carro, feito isso, feito aquilo. Eu falo, ponto, para. Nós temos diversas secretarias no município e a imensa maioria delas não tem tudo que a Câmara tem. Eu sempre digo, a Câmara nós temos veículos, embora esse ano, no ano passado, me desculpa, a gente tinha lá 5 veículos. Eu devolvi 2 para o Executivo. Aliás, é bom frisar isso, ouvinte da Rádio Araras FM. Eu trabalho do vereador Carlos Alberto Jacobetti. Ele percebeu, ao assumir a presidência ali, alguns veículos parados ali no estacionamento, com pouco uso, percebendo que a prefeitura poderia fazer um melhor aproveito desses veículos, 2 veículos devolvidos. Exato. Então, para a prefeitura é importante, que a prefeitura precisava em várias secretarias. E para a Câmara não está faltando nada. Exato. Então a gente tem motorista, a gente inclusive diminuiu um pouco o quadro, né, em relação a isso também. Às vezes o pessoal me questiona, poxa, Jacó, mas só tem 2 motoristas. E eu falo, mas tá, qual o problema? Mas a hora que um sair de férias, qual o problema? Mas às vezes precisa no mesmo dia o vereador viajar, 2 vereadores viajarem, e falou, olha, arruma outra solução, vai dirigindo o carro, isso, né, vai com um amigo, isso se resolve. O que precisa é todas as maneiras possíveis de fazer contenção de custo, Nilcinho. Dentro dessa nossa logística também, graças aí a um trabalho feito por vários vereadores, a gente fez uma sistemática onde esses 4 milhões que a gente acabou de mencionar, eles não foram devolvidos para o Executivo apenas e tão somente no último mês de mandato, que é dezembro, né, do ano, desculpa, como historicamente era feito. Aliás, brilhantemente um projeto que o senhor idealizou e que foi aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal, que pode devolver o recurso a qualquer tempo. A qualquer tempo, exatamente. Então isso foi bom porque eu sempre considerei que não seria justo para assim, os munícipes, as empresas que têm dinheiro a receber, às vezes o município atrasa, né, tem muita obrigação que ele acaba atrasando, e a Câmara ficava com esse dinheiro lá numa conta. Então a gente demorou um pouquinho para que houvesse o entendimento, mas os vereadores entenderam, esse projeto foi aprovado e desde o ano passado essa devolução ela é mensal. 12:09. É bom para que a família que está em casa agora acompanhando aqui o programa saiba que é a mesma coisa que você tem um dinheiro para receber ao longo do ano e que esse dinheiro só entra na sua conta em dezembro, mas suas contas são todos os meses. Mês a mês. E aí o Carlos Jacobetti fez o quê? Ele fez um projeto que esse dinheiro possa entrar na sua conta todo mês, ou a cada 2 ou cada 3 meses, enfim. Todas as vezes que o dinheiro não for mais utilizado lá na Câmara Municipal, ele já pode ser encaminhado para o Executivo. Por quê? Porque, por exemplo, com esse dinheiro que foi devolvido, pelo menos lá no primeiro ano, em 2017, o Executivo, né, no caso a Prefeitura, ela repassou para a Santa Casa de Araras, que comprou um equipamento importante, né? Exato, comprou um aparelho que estava queimado.
O objetivo, na verdade, desse dinheiro era para que a Santa Casa pudesse fazer uma série de cirurgias de joelho, de ombro, até com relação a problemas de câncer de mama. Para diminuir a fila, né? Só que daí, quando esse dinheiro estava chegando, queimou, se me fala a memória, o tomógrafo do hospital. Então, o hospital conversou na época com o prefeito Pedrinho Eliseu e houve o consenso de que se comprasse o tomógrafo, porque para tudo, né, ele é necessário. E foi o que foi feito a primeira vez. Mas é importante também dizer que o caixa da prefeitura, ele não está sobrando. Ao contrário, ele está faltando. Por quê? Não houve vamos dizer assim, uma melhoria no repasse do Estado, no repasse do governo, de tudo referente aos impostos. Porque a economia reduziu, retraiu, então tudo diminui. Então o município também, ele tem menos projeto que ele aprova, ele tem menos empresa produzindo. Então foi um momento muito difícil e ainda está, Nilson. Por isso que essa austeridade que todo servidor, todo funcionário tem que fazer, todos os vereadores, enfim, todo mundo que está engajado na coisa pública tem que ter essa austeridade financeira. Tem que fazer esse esforço. E é bom também que as pessoas saibam que a prefeitura, porque hoje a reclamação maior da população, e com razão, é a questão da saúde. Sim. Aliás, não é em Araras. Eu tenho acompanhado, às vezes, as redes sociais, ou entro nos sites das prefeituras de outras cidades, de Câmara Municipal. É a mesma coisa, a reclamação sempre recai em relação à saúde, lamentavelmente, que era uma coisa que deveria ser, em primeiro lugar, deveria ter tudo de primeira para a população, né, que paga os seus impostos e teria que receber esse retorno. Mas é bom que a população saiba que o governo federal não atualiza, né, o repasse do SUS há mais de 20 anos. Isso é ruim. Viu? E isso faz com que fica defasado o caixa da Santa Casa e fica difícil de você administrar. Inclusive, pela informação que a gente tem, a prefeitura até tem repassado até mais daquilo que deveria ser repassado. A prefeitura tem feito a parte dela. O problema é que não fecha o caixa, né? Não fecha o caixa. E essa expectativa com o novo governo agora, até do presidente Bolsonaro, é que isso, pelo menos, que diminua, né, a corrupção, que o dinheiro fique, né, lá em Brasília e seja usado, povo, repassado, né, diretamente para a população. É isso que se espera, sim, né, Jacó? Ontem eu tive um caso de um amigo meu, né, nós estamos até tentando ver se tem possibilidade de resolver, que uma pessoa da família dele está com câncer, né, no fígado. E ele precisava fazer ontem e hoje um exame aí que o SUS acaba não fazendo, vai demorar para fazer e o câncer não espera. Então também é um assunto que nós estamos correndo lá para tentar ajudar, que não é fácil, mas tem que todo mundo tentar mobilizar nesse momento. Com certeza, essa doença aí é lamentável, é triste, viu? Triste demais. Agora, Jacó, falando aqui sobre um assunto interessante, o novo horário da sessão. E sim, aí, realmente vai ser já no início agora? Como é que tem sido? Já, nós fizemos o ano passado um projeto, e esse projeto ele demorou um bom tempo, né, para ser aprovado. Por quê? As sessões, historicamente, elas começam às 8 da noite e, por força de regimento, ela tem um período de 4 horas. Então, era muito comum lá, dava meia-noite, meia-noite e meia, nós já tivemos sessões até às 2 da madrugada, até às 4 da madrugada. E independente se ela vai até meia-noite, um pouco mais, um pouco menos, é muito cansativo, Nilson. E para quem está assistindo, fica muito tarde. Então eu fui conversando com os vereadores, né? Na época também o Marcelo de Oliveira me ajudou a tabular isso, os demais vereadores, e acabei fazendo um projeto onde o horário seria às 18 horas. Aí o que acontece? Alguns vereadores nesse horário tinham algumas dificuldades, então os vereadores acabaram, um dos vereadores criou uma emenda, onde o horário seria às 19, a partir das 19. Então o projeto foi aprovado, a mudança de horário, porém depois também foi aprovada essa emenda. Então a sessão agora na 1ª de fevereiro, se não me falha a memória, dia 4? 4 de fevereiro é a primeira sessão. Dia 4 sessão. de fevereiro, ela começará às 19 horas. Nós temos assim algumas coisas para resolver, que se fosse às 6 não precisaríamos, né? Mas como é às 7, por exemplo, a própria rádio aqui, que vocês nos ouvem, ela transmite as sessões. Mas por força de lei, ela também precisa transmitir a Hora do Brasil. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil, desculpa.
que é das 19 às 20, o horário normal. Se a sessão começasse às 18 e terminasse às 22, a rádio poderia ainda retransmitir a Voz do Brasil das 10 às 11. Das 10 às 11 da noite. Agora isso não vai acontecer. Então a gente está conversando com o pessoal para ver a possibilidade deles começarem a transmitir a partir, né, das 8, mas eles... No rádio? Não, rádio. A ideia seria, de repente, começar a transmitir no rádio a partir das 8, mas na internet, que não é obrigatório. Não é obrigatória a colocação da Voz do Brasil, e na internet iria na íntegra a partir das 7 horas, normalmente a transmissão da sessão, só no dial, que é no rádio. Vai ter esse delay de 1 hora, vamos dizer assim, exatamente, né? Mas as pessoas que gostam de ouvir inteira, ela vai ouvir do mesmo jeito no rádio, né? Isso também é interessante. É uma maneira também de desgastar menos, né? Como eu falei, né? Vários dos vereadores já não são mais crianças, e principalmente para os servidores, e além disso, como eu falei no começo, sobre o público que nos assiste. Exatamente, até porque sempre terminando um pouco tarde, o trabalhador, ele logo... Tem gente que 4 horas da manhã já está de pé, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ou seja, ele assistindo até o final da sessão camarária, impossibilitaria ou dificultaria para que no outro dia ele acordasse cedo para ir trabalhar. Realmente, então, foi uma boa iniciativa. Então, as sessões camarárias, atenção você, ouvinte aqui da Rádio Araras FM, a partir agora do dia 4 de fevereiro, quando volta do recesso as sessões camarárias, as reuniões serão a partir das 7 da noite lá na Câmara Municipal. O Luiz Corrêa está mandando um abraço para você aqui, Jacovetti. Está dizendo, bom dia, vereador Carlos Alberto Jacovetti. Faço uma pergunta, com esta administração nova, será que virão investidores para Araras? Pois faz 12 meses que estou desempregado e está difícil arrumar algo aqui. Você pode nos informar se virão e o tempo que levará? Olha, eles virão sem dúvida, né? O que acontece quando você tem uma instabilidade política, como a gente teve, não só no município, como no estado, como principalmente no país, as pessoas que têm dinheiro para investir, elas deixam esse dinheiro parado em aplicação de papel. Agora, com essa, vamos dizer assim, esse novo cenário, a gente já nota que, primeiro, há um otimismo entre as pessoas. E esse otimismo, ele é desde lá do seu Zé, que tem o carrinho de lanche, lá o seu Zé que tem o carrinho de pipoca, até um diretor de uma grande empresa. A gente já nota isso claramente, que está acontecendo essa melhoria. Você vê também aí pelos indicadores, né, de dólar, de inflação, de balanço comercial, que as coisas realmente vão melhorar. Não vai ser um estalo do dia para a noite, mas vão melhorar. Mas respondendo a pergunta do Luiz Correia, algumas empresas já estão se instalando, né, na cidade, nenhuma de geração de 1.000, 2.000 empregos, isso não tem nenhuma, não está nem previsto, mas tem várias pequenas que estão começando as suas obras. Se você for no distrito, você já vai notar esse movimento, que é o que precisa. A prefeitura, através da Câmara, aprovou um projeto onde várias áreas que estavam paradas há cerca de 30 anos nos distritos, elas foram, vamos dizer assim, transformadas em áreas passíveis de serem divididas em lotes. A prefeitura já o fez e várias empresas já estão no processo de aprovação de projetos e algumas até já iniciando as suas construções, que é o que precisa. Hoje, melhor plano de saúde que tem é um bom trabalho. Melhor plano de vida que tem é um bom trabalho. Melhor projeto social que tem é um bom trabalho. Não tenha dúvida. E até vamos sugerir aqui para o Luiz Correia, para que ele vá ao PAT, procure o PAT, leva o currículo lá, porque sempre o PAT tem lá o atendimento das empresas, porque as empresas normalmente até procuram o PAT e não pode desanimar e nem desistir, tem que ser insistente, está sempre lá atualizando, levando o currículo, conversando com o pessoal do PAT, porque às vezes, de repente, a necessidade da empresa será o que o funcionário ou o munícipe consegue atender. Então tem que sempre estar, toda semana, fazendo uma visita lá no PAT, vai lá, faz um esforço, leve lá o currículo, sempre esteja atualizando. Ontem, Nilson, eu conversei com uma empresa, não me autorizou, não perguntei, não vou citar o nome, mas é uma transportadora que eles estão contratando 200 pessoas.
aqui na cidade, entre motoristas, alguns agentes internos. Então, também é uma notícia muito boa. Muito boa. Ao lado dessa empresa, tem duas que vão ampliar também, que também as duas juntas deverão gerar cerca de mais 40 empregos. Então, são notícias alvissareiras, tá? É só andar no Distrito Industrial que você vai reparar que já tem um número de obras que não tinha há um ano atrás, hoje já está aparecendo. Exatamente. 12:21, estamos ao vivo, conversando com o vereador Carlos Alberto Jacovetti. E o que acontece muito nessa questão do emprego, às vezes a empresa procura um determinado funcionário, mas às vezes o funcionário não atende aquilo que a empresa quer. E às vezes o sujeito quer trabalhar, ele sabe trabalhar num determinado lugar e naquele determinado espaço que ele sabe trabalhar já está ocupado. Quer dizer, há também essa divergência, né? Mas é bom que sempre esteja atualizando o currículo junto ao PAT, toda semana fazendo uma visita lá, porque uma hora vai dar certo. Viu, Luiz Correia? Um abraço para você. Agora, Jacovetti, o que a gente está esperando muito, e é uma área que o senhor gosta muito também, é a questão do meio ambiente, né? Que é uma área que o senhor conhece bem, sabe como poucos, né? Essa área. E nós temos que comemorar, porque a Câmara aprovou também o projeto de reforma administrativa que cria aqui em Araras a Secretaria do Meio Ambiente. Isso é importante aqui para a cidade, não é? Sem dúvida. Pelo tamanho que já está Araras, uma Secretaria do Meio Ambiente, ela é necessária primeiro pelo próprio nome, né? Sem um meio ambiente sustentável não temos futuro. Isso é muito claro. A gente que já tem um pouquinho mais de anos de idade, a gente sente literalmente na pele a diferença que está o clima hoje em relação a quando a gente era criança. O regime de chuva, esse sol escaldante, é muito claro isso. Não precisa ser cientista, não precisa ser esperto, não precisa ser nem muito inteligente para saber o que vai acontecer se a gente não tomar atitude. E o que acontecia com Araras? Existia sim um departamento de meio ambiente que atuava até bem, teve uma atuação aí, teve alguns pontos que ela cresceu bastante aí, inclusive no município Verde e Azul, mas sempre atrelado a uma outra secretaria. Então o foco da secretaria principal não era o meio ambiente. Agora, você tendo uma secretaria exclusiva, esse foco vai melhorar. E a cidade, com isso, ela também, pelo fato de ter uma secretaria, ela consegue recursos específicos para ela, que antes ela não teria, pelo fato de não ter a secretaria. Então, é muito bem-vindo essa situação para que esse foco ocorra, para que as crianças entendam que o futuro vai ser bom. Só depende da gente de cumprir aí algumas coisas necessárias em relação ao meio ambiente. E um fator que a gente pode comemorar é a questão da estação de tratamento de esgoto, né? Sim, a estação está recomeçando e a gente aí tem uma expectativa que para o final do ano que vem ela vai estar funcionando a pleno vapor. Araras, que foi pioneira há cerca de 30 anos, né, quando ela concebeu o projeto da estação de tratamento, de repente, pelo fato de você ser pioneiro também, às vezes você peca. A estação ela acabou não tendo uma manutenção adequada nesse período e tudo tem, né, começo, meio e fim, é igual uma árvore, né, que ela tem a semente, ela tem o crescimento, ela estabiliza, ela vai envelhecendo e ela acaba perecendo. A estação também teria isso para acontecer. Se ela tivesse sofrido um processo de manutenção melhor, ela duraria um pouco mais. Mas tem um outro detalhe, Nilson, a estação ela foi concebida quando Araras tinha, se não me falha a memória, cerca de 85 mil habitantes. Foi em 1993, por aí. esse ano. Aí o que acontece? Araras hoje, seguramente, ela já deve estar com seus 135 mil habitantes, talvez até um pouco mais. E isso baseado no que o censo antigo, né, dá perto de 130 mil. Então, a própria capacidade da estação, ela foi se exaurindo também. Agora, felizmente, lá atrás, o Dr. Brambila trabalhou, conseguiu essa verba que veio do PAC. Já muita coisa foi feita, né? Pouca gente talvez saiba disso. Já tem uma estação de bombeamento que vai pegar o esgoto, todo o esgoto lá da região norte, já está pronta. Todo o emissário já está pronto, levando inclusive até a própria estação. Depois, o processo todo parou por uma série de motivos. Aí o prefeito Pedrinho Eliseu chegou, arregaçou as mangas. Júnior Franco, na época, como presidente do SAEMA, arregaçou as mangas. A equipe do SAEMA foi para Brasília, foi para tá aí. Saiu a estação, saiu o complemento da verba e a gente espera que o ano que vem, finalmente, a gente volte a
tratar melhor as águas do nosso querido Mogi Guaçu e do nosso Ribeirão, o Córrego Guarari, né? Sem dúvida nenhuma. 12:26, estamos ao vivo aqui na Rádio Araras FM. Passa rápido, né? O programa vai muito rápido, com toda certeza. Agora, o que a população pode esperar da Câmara Municipal para 2019? Aliás, tem o Cláudio de Souza, né? Que é o vereador que está chegando, que é da rede, né? Porque o baiano da farmácia Romildo Benedito Borelli foi convidado para ser aí o secretário da Saúde, está lá como secretário da Saúde. O Felipe permanece, aliás, mandar um abraço realmente para o doutor Núcio, né, que muito nos ajudou aqui em Araras, um baita de um político exemplar, né, uma pessoa extremamente fantástica. Ser humano maravilhoso, amigo, um político, um médico sem igual. Sem igual, e está cuidando da própria saúde, está repousando um pouco, se desligando um pouco dos compromissos, né? Que é necessário. Chega uma hora que precisa realmente. Cuidando dos netos. Exatamente. Brincando com os netos, tem que fazer isso. E o Felipe Belo está lá, né, como agora secretário da mesa, né? Ele é o suplente direto aí do Dr. Núcio, está lá como secretário da mesa. E é isso, né? Uma Câmara aí para 2019, o que a gente pode esperar da Câmara Municipal, Jacó? Olha, eu vou dizer o que eu espero, né? Eu espero que a Câmara esse ano tenha menos discussões internas, né? Como a gente viu nesses últimos 2 anos, até por essa questão de mudança aí, né? No comando do Executivo. Então, houve assim alguns períodos ali de muita tensão, muito estresse, que nem sempre isso chega no plenário, né, que a gente tinha sempre esse compromisso aí de segurar um pouco, né, essa situação. Então, o que pode esperar é que os vereadores continuem a trabalhar. Muitos vereadores, eu disse no começo, né, que a Câmara não produz dinheiro, mas muitos vereadores conseguiram emendas através de parlamentares, de deputados estaduais, deputados federais ou secretários. Então, essa é a produção de dinheiro que a Câmara consegue. Então, é um equipamento que chega para o hospital, é uma verba para asfaltar uma determinada rua, é uma verba que chega para uma compra de uma máquina. Então, a gente espera, né, que os vereadores consigam nessa briga aí trazer essas verbas. Eu, particularmente, o meu partido ele é muito pequeno, né? A gente tem pouquíssimos deputados, né? E não sabemos nem o que vai acontecer daqui para frente, porque agora com a lei nova tem a cláusula de barreira. Então os partidos menores, eles terão que se fundir, ou eles vão desaparecer. Então nós não sabemos o que vai acontecer. Vamos ver aí para o começo de março aí, teremos alguma novidade, viu, Nilson? Mas né, voltando na sua pergunta, o que o povo tem que esperar? Que o vereador seja combativo, que o vereador seja um fiscalizador, e que o vereador consiga, né, ajudar ao executivo, de maneira que o executivo possa fazer um trabalho melhor em todas as secretarias para dar um suporte melhor para o nosso povo. Não tenha dúvida. Quanto mais verba os vereadores conseguirem lá com os deputados, melhor, né? Melhor, né? Todas as áreas. Que eu sempre digo assim, né, Nilson? Tudo. Precisa comprar uma ambulância, precisa, seja lá o que for, você precisa do dinheiro, né? E por isso que você tem que ter austeridade e tem que ter a fonte de recurso e usar bem o dinheiro. Muito bem. Jacó, 12:30. Eu quero agradecer mais uma vez. Aliás, permita-me chamar de Jacó pela nossa amizade. Os amigos me chamam de Jacó. Presidente Carlos Alberto Jacovetti, muito obrigado pela presença aqui no programa Fala Vereador. Parabéns pelo trabalho. E quem quiser conversar com o Jacovetti, você munícipe, pode passar na Câmara Municipal. Muitas das vezes a assessoria, né, o próprio Vanderlei, o Nilson está lá, também a Marilza, elas vão anotar, né, na agenda e marcar com o Jacovetti. Está sempre solícito, sempre pronto para atender a população. Obrigado, Jacovetti. Suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, quero dar um abraço carinhoso aí nos vereadores que participaram do processo da eleição da Câmara. Um abraço carinhoso a todos os munícipes que nos ouvem e deixar para vocês a seguinte frase: tudo que você faz, um dia volta para você. Portanto, façamos sempre o bem. Um grande abraço e muito obrigado.
Valeu, gente, muito obrigado. Valeu a Débora Guiral, nossa engenheira de som, de volta, né, depois das férias. Muito obrigado. Eu quero agradecer demais a todos vocês que ficaram acompanhando aqui o nosso programa. Tem também pelo Facebook da Rádio Araras FM. E a gente promete voltar na próxima sexta-feira com mais um programa Fala Vereador. A todos um bom final de semana e até lá. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.